Boa noite, tudo bom? Boa noite. Lucas, Vanderlei, Marcelo, Silvio, Pedro, Boa Adriel, noite. Boa noite. marido da Boa Joyce, noite. Igor, Luiz Inícios. Boa noite. Sejam bem-vindos. É sempre um desafio e uma gratidão trabalhar com homens. Eu tive uma turma que a gente encerrou, inclusive o Adriel, que estava na turma, que está aqui também, depois eu vou pedir para ele falar um pouquinho. E eu percebi ao longo do meu trabalho, eu tenho 7 turmas de um treinamento, né, de uma formação presencial, 16 turmas online. E no início as turmas eram juntas, né, homens e mulheres. Só que eu percebi que a cura do masculino e do feminino é opostamente inversa e complementar. Então, a forma como os homens lidam com as suas próprias dores, ou absorvem ou criam as suas dores, ou vivenciam, é completamente diferente. E homens e mulheres precisam, falando de casal, né, precisam buscar as suas curas separadamente. Então, foi a partir daí que a gente começou a trabalhar com homens e mulheres separados. Por quê? A gente começa um processo de cura em pai, mãe e criança, que é onde tudo começou. E nessa fase, a esposa não estava lá, né, a namorada não estava lá. E, então, cada um precisa olhar para suas desordens separadamente para depois o casamento fluir, ou o dinheiro, que é o tema da nosso encontro de hoje, sexo e dinheiro. As suas 2 maiores dores, ou seus maiores vícios, né, os nossos, estão ligados diretamente a essas 2 energias, energia sexual e energia do dinheiro. E eu arriscaria dizer que boa parte dessas dores só falta ordem, né, só falta entender como é que funcionam as regrinhas do jogo dos relacionamentos. E eu sei que no movimento masculino é muito mais fácil se render aos vícios, por conta da dualidade, né? O homem é mais razão, ele tem dificuldade de acessar o sentir. Então, não é que homem não chora, ou homem não pode chorar. Simplesmente a área das emoções é uma área nova para os homens, né? A mulher é emoção, o homem é razão. Então, visitar o sentimento é um desafio para os homens. Visitar a razão deveria ser um desafio para as mulheres, mas a gente sabe que nós estamos numa geração de mulheres que foram criadas para serem homens, né? Que às vezes ouviram da mãe que não precisa de homem para nada. Então, são mulheres muito masculinas, e eu aposto que as mulheres de vocês ainda têm uma energia muito masculina, que também é um desafio. Mas vamos uma coisa de cada vez. Visitar esse sentir para os homens é novo, porque o homem é territorialista. Então, se ele demonstrar suas emoções, inconscientemente o inimigo pode atacar e invadir meu território, e ele não pode ver a minha vulnerabilidade. Então, está tudo bem nesse processo, faz parte do processo. Só que quando eu estou percebendo que eu estou em muita desordem nessas 2 energias, sexual e dinheiro, eu preciso voltar e encontrar em mim onde está essa desordem. Eu pretendo fazer uma aula muito rápida, muito direta. Eu sei que o homem é prático. Então, se vocês tiverem dúvidas, não estiverem entendendo, digita, por favor. Mas, basicamente, o nosso planeta ele é regido por 2 energias muito fortes. Energia sexual e energia do dinheiro. Toda ordem e desordem parte desses 2 pontos. Energia sexual feminino, contato com a minha mãe. A energia que veio através da minha mãe. O ato sexual em si, ele é só a cerejinha do bolo. Né? A energia sexual é muito maior, é a que dá origem a nós, imagem e semelhança do Criador. E é essa energia de prazer, de ter tesão na vida, que faz com que os relacionamentos fluam. E também a energia do dinheiro. A energia do dinheiro, ela é simplesmente uma energia de troca adulta. Você dá o dinheiro para viver experiências, para ter matéria. E ela vem através do meu pai. Então, como eu percebo o meu pai? A gente tem algumas desordens muito fortes dentro do masculino, do universo masculino. Porque as mulheres se acham melhor que os homens. E os homens têm certeza disso. E isso é um problemão. Por que que o homem faz esse movimento? Porque muitos de vocês foram criados só pela mãe. O seu pai, às vezes, também foi embora, foi alcoólatra ou foi omisso. Então, eu endeusei a minha mãe e excluí o masculino. Só que as mulheres excluem o masculino e os homens também. Só que quando eu estou excluindo o masculino, eu estou excluindo a mim mesmo.
E eu estou excluindo o dinheiro, que é a energia da materialização, ou seja, estamos endividados. Portanto, todo o trabalho que eu faço dentro do GECA é uma limpeza de ordem, energia sexual simples, né? A forma de entendimento é simples. O processo de visitar essas dores que é um pouco doloroso, de ressignificar o como você vê a sua mãe, que diferente das mulheres embatem com a mãe, porque a mulher é competitiva, os homens tendem a endeusar a mãe. E eu preciso que vocês matem a mãe, abre aspas. Matar o que? A expectativa, o julgamento. Ou matar o desejo que a sua mãe gostaria que você fosse o marido dela ou o pai dela. Se isso não morrer, dificilmente você vai ter um relacionamento bom com a sua esposa, com a sua namorada. Em contrapartida, as mulheres são muito filhinhas do papai, muito conectada com esse masculino. Nos homens, eles já são um pouco mais afastados. Eu preciso que vocês tragam de volta esse masculino que vem através do seu pai, zerando o julgamento. Eu não posso mais julgar as dores de um homem que eu sei como é quando tem vício, seja ele em pornografia, seja ele em bebida, seja em drogas. E às vezes eu vi o meu pai nesse mundo e julgo. E eu preciso sair desse julgamento para que o masculino volte. Outra coisa que eu quero trazer hoje para vocês, né? Estou fazendo um resumão e a gente vai decorrer um pouco de uma forma mais profunda nessas duas energias. É o que eu chamo de tríplice criação da matéria, que inclusive agora eu já quero uma resposta. A lei da atração, ela não funciona só com o pensamento, que se a gente começasse a mentalizar $1 milhão na sua conta amanhã, e se fosse só o pensamento, nós todos estaríamos milionários amanhã. Mas o que cria a matéria, o que eu chamo de matéria? A sua realidade financeira, amorosa, com seus filhos, com a sua saúde física, é o que você sente. E aí a gente tem um trabalhão pela frente. Se você tem dificuldade de dar nomes ao que você sente, nós temos um problema. Porque o que você sente está criando a sua realidade sexual e financeira. Aí entra filho, aí entra saúde física. Então, de cara, eu quero perguntar para vocês como vocês se sentem agora. Um sentimento que geralmente vem na área do peito ou na área do abdômen. Eu quero que vocês digitem para mim aqui no chat. Até para começar a entender esse processo e qual a realidade que você está criando do que você sente. Luiz Início colocou ansioso. Como vocês se sentem agora? Como eu me sinto em relação à minha mãe, ao meu pai, aos meus filhos, à minha esposa, ao meu trabalho? Cada departamento tem um sentimento, e esse sentimento cria sua realidade todos os dias. E eu, no mínimo, antes de qualquer tipo de cura, eu tenho que tomar consciência. Que também se chama autorresponsabilidade. Digitem aí para mim como vocês se sentem agora, até para entender como está a sua realidade agora. No final da aula, eu vou abrir a turma. Marcelo, cansado e ansioso. Igor, tenso. Vão colocando aí que a gente vai decifrando os mistérios. Tenso também. Eu vou abrir a minha segunda turma, né, do GECA masculino. Eu sei que a maioria de vocês vieram através de indicação da mulher, da esposa, namorada ou até a mãe. E isso também é natural, tá? A regra do jogo é: as mulheres vão primeiro para a autocura, porque a mulher é sentir, então na gente dói demais. Não dá para esperar. Quando eu começo a ter as minhas libertações, as minhas levezas, e eu preciso pegar na mão do meu marido, porque senão a relação fica insustentável, uma pessoa que vai se curando com uma pessoa ainda muito doente, né? Espiritualmente, emocionalmente falando. Então, eu sei que vocês vieram aqui por indicação de alguém, e esse é o movimento, vocês vão ver em qualquer tipo de movimento de cura, a mulher está lá, tem mais mulher, até pela dualidade. Então, a gente está cumprindo as regras do jogo. O GECA, ele nada mais é do que entender as regras que regem os relacionamentos. É como um jogo. Se eu chamar vocês para jogar truco, mas eu não sei. É o que acontece quando a mulher vai para a cura e o homem não vai. Vocês sabem jogar truco, eu não sei. Imagina como é que é o carteado. Só que eu sei jogar cacheta. Aí eu chego no truco com as regras da cacheta. O que vai acontecer? Eu vou jogar o zap fora. Eu não sei que ele é o coringa.
né? Na cacheta tem um coringa, no truco tem a maior carta. Porque na cacheta o 4 é uma carta baixa, mas no truco ele é a maior carta, mas ele pode me confundir, porque ele é só o 4. Então, o que acontece dentro das relações? A regra do jogo de relacionamento que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, é a que você pratica. Mas como eles jogavam esse jogo? Seus pais tinham um relacionamento que eles se escolheram com cumplicidade e respeito. Toda vez que tinha um problema de dinheiro, filhos, eles se sentavam à mesa e falavam, vamos conversar e vamos resolver. Aí tinha um problema com o filho, se é o menino, o pai resolve, se é a menina, a mãe resolve. Essas são regras óbvias, né? Mesmo porque eu não sei ensinar o menino a ser homem. Faz sentido? E um homem não sabe ensinar uma menina a ser mulher. Então a gente vai trabalhar muito óbvio. E aí foi assim, muito ordenada a família da gente, não foi? Não, era pinga, babado e foguete, a chinela voando. Eu nunca escutei minha mãe conversar com meu pai, gritar sempre. Minha mãe gritava e meu pai saía e voltava 2 dias, pronto. 2 dias depois. E aí essa era a regra do jogo para mim. Minha mãe emburrava e meu pai 2 dias fora, quando ele voltava, mais um mês emburrado. Aprendi a regra, eu era criança. Criança é esponjinha. E é isso que seus filhos estão aprendendo. Eles estão aprendendo com vocês como se relacionar. A forma como a sua mulher te vê é a forma que a sua filha vai procurar nos homens. É a regra. Entende? Então, quando eu fui para o meu casamento, o que eu fiz? Uma criança. Emburrava, sim, ó, claro. Não um mês, mas pelo menos 2, 3 dias aí dava uma emburradinha. Sabia conversar? Não, gritava. Conversava com meu marido sobre dinheiro? Nunca. Porque minha mãe não conversava com meu pai sobre dinheiro, ela pedia dinheiro para ele como se fosse filha. Quais são as 2 energias mais importantes do planeta? Sexo e dinheiro. Com quem que eu tenho que conversar sobre isso para resolver? Ou com a minha esposa, meu marido, ou num ambiente terapêutico para curar, o que eu não estou dando conta. Faz sentido? Então, a escolinha que você veio são as regras que você aprendeu. Aí você vai para a sua vida financeira ou relacional com essas mesmas regras. E tá dando ruim, você tá perdendo, você tá descartando o Coringa toda hora. Porque você tá esperando que o Coringa é aquela carta desenhadinha, mas o jogo mudou. Agora é quando você vira uma carta, e aqui você vira um 10. Aí o valete do mesmo naipe, que é o Coringa. Mas você tá descartando ele toda hora. E se eu olho para o macro, que é a nossa cultura brasileira, a gente é todo desordenado. A gente é tão desordenado, se vocês deram um Google agora, existem no mínimo 7 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhas. Isso é insano. Só que eu não quero os nossos filhos vivendo isso, sabe? Eu não tenho filha mulher, mas eu não quero que a sua filha mulher seja uma futura mãe que cria seu filho sozinha, nem o seu filho, que é aquele que larga a mulher com o filho. Então, é uma chamada muito bacana para a autocura, para o despertar, para viver bem financeiramente, sexualmente, dentro da sua relação. E mais do que isso, vem de bônus. Ver os nossos filhos vivendo uma outra realidade, diferente, que a sua escola, relacionamento, seja diferente da escola que você veio, para que você não veja os seus filhos passando pelo que você passou. Fiz um resumão, né? E antes de continuar desenrolando sobre esses assuntos, que eu também quero ouvir um pouco os desafios e as questões de vocês, dentro do meu trabalho, e o Adriel, que está aqui, que já é meu aluno, o Luiz Vinícius, eles vão falar um pouquinho com você, eu quero que vocês sintam que aqui é um lugar sagrado. Eu honro muito o masculino e respeito muito o masculino. Nós, mulheres, precisamos muito de vocês, que vocês voltem para o lugar de vocês. A gente precisa sair desse campo de batalha. Então, independente do que acontecer, do que for falado ou trabalhado aqui, em toda a minha turma, aqui é igual Vegas. Tudo que acontece aqui, fica aqui. Porque aqui é um lugar sagrado para cada um possa ter a abertura de olhar para a sua própria treva e trazer um pouco de luz, para que a gente possa fazer diferente aqui para frente. Tudo bem? Eu vou chamar o Luiz Vinícius para ele dar um pouquinho do depoimento dele e para que vocês entendam que essa resistência que os homens têm à cura, a cura é feminina. A gente tem um pouco de resistência. E aí eu quero ouvir, Luiz. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite.
Vou dar uma contextualizada aqui um pouco. Se vocês puderem ligar o microfone aí para a gente trocar uma ideia. Vocês já ouviram falar no professor Clóvis de Barros? Sim. Clóvis de Barros ficou famoso recentemente com as participações dele no podcast, mas ele é um professor de ética e filosofia da USP. Eu nunca fui bom em filosofia, mas eu tinha um apreço pela filosofia. Eu gostava de ouvir. Eu estudo o Dr. Clóvis há muito tempo, muito antes dele ter bombado na internet, né? E aí, ele é um professor de ética e filosofia e, recentemente, antes de ir para o JECA, eu estava vendo uma palestra dele sobre o amor. Uma palestra que ele deu para a Unimed, uma palestra aberta, sobre o amor. E aí lá ele começa a falar, o que é o amor? O amor, para Platão, é a ausência. O amor para Platão é querer o que você não tem. É buscar algo que você não conquistou. Então, para Platão, você só ama algo que você não tem. Você está sempre buscando algo e quando você tem, você não quer mais, porque você já conquistou, então você não ama mais. E aí vem Aristóteles e fala, não, mas eu posso ter e amar, né? Quando eu conquisto, então, o meu amar é justamente o possuir, né? Eu amo minha mulher porque eu a tenho. Aí vem um terceiro filósofo muito importante, que para mim é o mais importante de todos os tempos, que é Jesus Cristo, que ele fala na palestra. O amor não é nem querer e nem ter, o amor é doar. O amor não está relacionado com o outro, nem ter o outro e nem querer o outro, é você doar, você proporcionar o seu tempo para as pessoas. E aí, no finalzinho da palestra de 1h40, ele fala assim, alguém já te ensinou sobre amor? Eu falei, putz, não, ninguém, nunca, né? E aquilo ecoou na minha cabeça. E aí, ao longo de todos esses anos que minha mãe faz esse processo, e a gente sempre conversou sobre isso, e eu sempre resistente, sempre, e ela fala com muita veemência, você é muito temoso, você é muito temoso. Falando, não é isso, mas não Já ressignifica, mas foi. Mas não faz sentido você estar falando, o que tem a ver que meu avô morreu, com minha avó ser desse jeito, que meu pai ser desse jeito, e eu sou desse jeito, nada a ver, o velho morreu, foi pro céu, acabou a história aí. E aí, né, nessas da vida, nessas indiretas da vida, que uma delas foi essa palestra do professor Clóvis, eu percebi que ninguém nunca tinha parado para me ensinar o que é o amor. E aí ninguém nunca tinha parado para me ensinar o que é ser um homem. A não ser a minha mãe, né, nas tentativas dela, mas eu temoso, ninguém tinha me ensinado o que é ser um marido, ninguém tinha me ensinado o que é ser um filho, até o momento. E aí a minha mãe fez um último convite fatal e falou, não, você vai, não importa o que aconteça. Agora, não é um convite, mas é uma intimação. Eu sou sua mãe, eu estou mandando, você vai pro JECA. Né? Tive a felicidade de compartilhar essa experiência com o Adriel. E aí cheguei lá chega a arrepiar. Cheguei lá na primeira dinâmica, justamente é matar a mãe, né? E aí a gente faz um processo lá dentro de simular um parto, né? Simular um nascimento, e ali você começar a entender o que é a prática, né? Não só a teoria, não só a conversa, não só a palestra, mas dentro da dinâmica e dentro da humildade que você se coloca no lugar de aprender, você começa a entender, né? O que você precisa fazer, aonde você precisa... Onde dói é onde você precisa olhar. E onde dói é onde falta conhecimento. E onde falta conhecimento é onde nasce a ignorância. A minha ignorância era justamente não ter aprendido e não ter humildade para começar a aprender. E aí, lá ao longo dos 4 dias do presencial, infinitas dinâmicas, matei minha mãe, matei meu pai. Eu, como um sujeito adulto e ainda não casado, a minha família sou eu, o resto é parente. Aprendi isso lá. E
Depois de sair de lá, vem a segunda parte, né? Que é manter isso no dia a dia, né? Manter o aprendizado vivo. Até se a gente ler a Bíblia hoje, amanhã não lembra. E lá tem os aprendizados absurdos. Então, você tem que continuar sempre lendo a Bíblia. Mas eu me propus, né? Ao final disso, e a última dinâmica, acho que foi a que eu mais chorei do GEC Online, foi a da humildade. Não, então tem que manter a humildade no resto da vida. Eu aprendi nessa dinâmica que eu nunca tinha sido humilde. Eu sempre achei que eu era humilde e eu deturpava o que é a humildade, enfim. E aí eu carreguei a humildade de lá para cá, de quando eu aprendi de fato que é ser humilde, e estou colocando em prática. De lá para cá, minha ansiedade melhorou, meu relacionamento. Eu tive que tomar muitas decisões difíceis, mas muito difícil mesmo, de falar assim, pai, não dá mais. Preciso, né? Eu não vou expor a situação inteira agora, mas vou exemplificar para vocês. Eu preciso de um tempo agora, eu preciso tocar minha vida. Se o senhor precisa tocar a sua, lá do seu lado, eu vou tocar a minha. No meu relacionamento, a gente antecipou muitos passos, e aí eu tive que virar, depois de 3 anos e meio, virar para o Eduardo e falar assim, ó, agora a gente vai recomeçar, a gente vai namorar de novo. Vou sair, vou voltar para casa da minha avó, você vai para sua casa, da sua mãe, e eu vou trabalhar e vamos voltar, né? Vivendo uma vida de casado sem ter casado. Dando uns passos para trás, com humildade, continuando aprendendo, e as coisas, né, se toma essas decisões, elas doem, porque se conversar com a pessoa, dói, ser abdicado do que você já tem, né, do relacionamento, às vezes, de um julgamento, de uma dó das pessoas, dói. Mas dói só na hora, cara. É o principal aprendizado. É melhor avermelhar antes do que roxear depois. E aí, dentro desse processo de humildade, de aprender os nãos da vida e separar as coisas, foi onde agora, né, depois de algumas semanas, alguns meses, eu estou vendo os frutos disso e como eles são rápidos. Como falar não para o pai, separar as coisas, falar não para namorada, para a avó, para a mãe, para tudo que precisa, né? Não, agora eu sei quem eu sou filho, o meu dever é esse, e é o único dever que eu vou cumprir, eu não vou cumprir outro. Então, se o senhor precisa de mim, pai, né, nesse quesito da sua vida, que é o financeiro, sinto muito, mas eu não posso ajudar. Posso ajudar só como filho, não ao contrário. E aí a gente começa a colher, né? E aí hoje eu vejo muito mais clareza na minha vida, muito mais sentido, tem muito mais foco, muito mais ânimo, muito mais desenvolvimento. Parece que do dia para a noite o cliente começou a aparecer, proposta começou a rodar, mas não foi do dia para a noite, foi, né, é um processo, só leva tempo para acontecer do dia para a noite. E é isso que eu tinha para passar para vocês, né? O processo que eu fiz foi o processo de ter humildade de aprender e depois o processo de aprender, de executar. E executar dói, mas depois melhora. Então, acho que é isso. O GECA, né, é uma sigla, talvez nem todos saibam, vieram por alguma indicação, ou já não me acompanhavam, que significa jornada de encontro consigo. Jornada porque é o resto da vida a gente se reencontrando, né, nos seus devidos lugares, como filho perante seu pai, sua mãe, como marido, como pai, como profissional, a hierarquia, se você é o dono, se você é o colaborador, onde que é o seu lugar, qual que é a sua ordem. E consigo, e ancestralidade, né? Eu passei 15 anos da minha vida estudando para entender que boa parte das coisas que a gente colhe não fui eu que plantei. Eu chutaria aí uns 70%, 80%. O restoio, eu nem sei se tem essa palavra, da plantação de quem veio antes. Então, a gente tende a repetir o relacionamento dos nossos pais, as dívidas dos nossos pais, a dificuldade ou os vícios sexuais do nosso pai, né, no caso do masculino, com o masculino. Então, hoje é a consequência daquilo que eles fizeram antes. E depois que você se tornou adulto, ali já era uma responsabilidade sua. Né? Você trouxe desordem dos seus pais, mas você poderia ter tomado consciência e feito diferente, mas não tomou.
Então, o Jeca se eu pudesse resumir, te ajuda a ficar em paz com o seu passado, te ajuda a limpar a casa, te ajuda a botar a ordem no barraco. Você não consegue construir uma nova casa em cima de um entulho, tem que limpar. E você também não pode mudar de casa e achar que aquilo não faz sentido, largar os entulhos para trás, as teias de areia, isso vai te perseguir. Então, nós somos um grande templo, né? Um grande império com vários cômodos. Cômodo da mãe, do pai, dos avós, dos filhos, do trabalho, do sexo, do dinheiro. E todos eles, talvez se vocês já fizessem uma dinâmica de olhar para cada área da sua vida, seria uma anamnese, olhar essas áreas que eu estou citando, né? Como é que a relação da sua mãe é muito grudada, vai dar ruim. Ou é muito afastada, também vai dar ruim. Como é a relação com seu pai? Vamos fazer um 360 graus aí no seu diagnóstico. Você olha para o seu pai, você confia nele? Ou você acha que ele era um fraco? Na sua casa, sua mãe era forte, que é muito do padrão da geração passada e até a nossa geração? Como é seu relacionamento? Sua mulher tem mais voz que você? Né? Essa geração de homens que cedem muito para as mulheres. Eu falo para a turma do Jeca presencial, né? Eu fiz 7 turmas do presencial, 16 turmas do online, e eu vejo isso todos os dias, que é uma lei de ordem. Diga não para aquilo que te faz mal e não volta atrás porque a mulher chorou, porque a mulher fala, não vai. E nós... É difícil, quando chora, você fala, nossa senhora, o que eu fiz de errado, né? Mas nada, eu não fiz nada de errado, é só o entendimento dela que ainda não está proporcional. Mas eu vou aliviar mais vocês sobre chorar. A mulher precisa chorar. Ela vai chorar para tudo. Ela chora de alegria, ela chora de tristeza. É emoção, é a lua. O homem linear. Testosterona todo dia, 5 horas da manhã. Todo dia. Depois você entrou na andropausa, dá uma mudada nos hormônios. Isso, levantou 5 horas da manhã, mergulhou na bacia de gelo, igual os coaches. Foi para a guerra, foi pescar, foi não sei o quê. Lindo! Faz a mesma coisa, uma caixinha, organiza, caça. Mulher, não. Tem dia que você acorda, você nem sabe o que você tem. O pastor Cláudio fala muito, você sai de casa, sua mulher está de um jeito, você volta, ela não é a mesma, ou parece que mudou, ela mudou de igual cobra, mudou de pele. Porque a gente trafega na testosterona, na progesterona e ao longo do mês, é um turbilhão. E essa geração de mulheres muito fortes, elas querem mandar os homens. Porque ela aprendeu com a mãe dela que o homem é fraco, você não pode depender dele. Então, quando ela é contrariada, ela vai querer chorar porque é a carta na manga. Mas o choro da mulher é limpeza. E eu preciso que vocês saiam, no mínimo, dessa aula de hoje, para entrar para o Jeca Online, mas se você sentiu que para o seu trabalho, para o seu filho, aquela decisão é boa, ela não concorda, foda-se. É essa decisão, porque eu estou vendo, o homem é territorialista, a mulher não vê território. Para proteger o território, para ampliar o território, para enriquecer o território. É isso. Fim. Os homens, na maioria das vezes, cedem, porque ele cedia para a mãe, mas, coitada da mãe, te criou sozinho, você foi criado pela avó, e assim, uma anarquia infinita. Mas esse limite, e no fundo, nós, mulheres, que eu também sou uma ex-sidão, é isso que a mulher quer. Um homem que não cede para mim, eu falo a grosso modo, vou falar umas palavrões, mas a mulher bota o pinto na mesa, ela quer disputar. Já percebeu o quão no seu relacionamento pode ser que ele virou uma disputa? Porque o homem precisa dar a última palavra, sempre. Eu detestei assumir isso, mas o homem sempre tem razão. Então, eu preciso também que os homens tomem consciência da sua cura para ter razão, focado naquilo que faz sentido para a família, na ordem. Então, o homem precisa sempre dar a última palavra. E eu posso falar para vocês assim, tranquilamente. Você sempre vai fazer o que a esposa quer, filtrando. A mulher é o pescoço, né? Ela vai movimentando. Uma mulher sábia edifica o lar. Eu morria de preguiça dessa frase, que eu achava que era coisa de evangélico. E é coisa de evangélico, né? Do evangelho de Cristo. Mas a mulher é a sabedoria. Se a mulher é sábia, ela vai trazer vocês para o Jeca. Ela vai trazer vocês para a espiritualidade, para Deus, para essa cura. Mas na hora de racionalizar o que precisa ser feito, você vai lá e bate o martelo, acabou. Vai ser assim, enfim. E às vezes vocês cedem. Os homens, né? O Atriel está aqui, ele já vai falar. Os homens não tinham um dia só para homem. Olha que mulher drena energia, testosterona e dinheiro do cara. Se você fica só trabalho,
mulher, trabalho, mulher, filho. Você está enroscado da vida. Você vai se matricular numa aula de tiro. Você vai lá dar tiro, você vai caçar, você vai jogar futebol, você vai jogar truco. Você precisa de homem. Homem precisa conviver com homem para alimentar a sua energia. E a mulher vai fofocar no shopping, vai fazer a cura da intuição, do útero, não sei o quê. Precisa dessa energia. Cada um tem que ser o seu dia, a sua liberdade. Isso é regra. E a maioria não, cansado, exausto. Cobrança, trabalho, dinheiro, menina, mulher, volta. Não. Precisa ter um dia só de casal. Um dia só, não tem menino, não tem nada. Casal. Aí trabalha energia sexual, partindo do princípio que vai chegar no ato. Aí vocês se tratam bem como casal, aí alimenta a química do casal. Vocês cada semana vai num restaurante diferente, olham no olho, cria aquela química para voltar para casa. Porque, gente, eu já fui casada a longo prazo. É insuportável. Rotina só. Trabalho, menino, marido, mulher. Inferno. Daqui a pouco vocês estão divorciando ou estão atraindo. Porque o que é a traição? Procurar lá fora alguém para resolver um problema que eu não consigo resolver com meu marido, minha esposa. E aí vira uma bola de neve, já viu? Aí seu filho também está aprendendo isso, aí ele também vai fazer isso. Enfim, a gente vai trazendo essas desordens. E observe de tudo que o Luiz Início falou e tudo que eu estou falando, no fundo, eu só preciso entender a ordem. E eu adoro trabalhar com homem porque ele é prático. Se eu falar assim, gente, a regra do jogo, do truco, é o 4, é o zap. Pronto. Beleza? Então, a regra do relacionamento de traição nasce da hora, do momento em que a mulher deixou de ser mulher e virou mãe. Esse é o principal movimento. Já entendi, então vamos consertar isso. Vou marcar uma viagem só nós dois, 4 dias. Vamos consertar, vamos tentar arrumar a casa? É um passo. As mulheres não. Gente, o Coringa é o 8. Ah, mas não pode ser o 7. Não, mas eu acho que não é assim, não. Porque se você vê meu marido... Então, o trabalho do homem, ele é prático, entendeu? Entendeu? Vai praticar? Vou praticar. Acabou, porque ele não vai ficar empurrando o coleguinha na área, porque vai ser pênalti toda hora, ele tá perdendo toda hora o jogo. A mulher não. Ela tem dó de ganhar o jogo, porque alguém vai perder. E aí, então, gente, outra coisa importantíssima, patrocina a cura da sua mulher. Mulher doente é um demônio, vocês já perceberam? É só olhar em casa. Se a sua mulher ainda não... É o demônio. Não quer sexo, enche o saco por conta de dinheiro, e tudo que você fala, você está errado. Estou mentindo? Uma mulher curada, ela volta para o feminino e dá espaço para vocês fazerem o que precisa ser feito. Nunca é caro patrocinar uma mulher curada. Uma mulher adoecida, ela não quer sexo. Um homem que tem uma testosterona, um homem saudável, que tem testosterona todo dia, vocês estão lascados. Se a sua mulher já sofreu um abuso sexual, ela não quer sexo. Ela tem que olhar para isso. E às vezes o homem carrega a culpa, né? Não sente prazer, não dedico. Não, às vezes ela só foi ferida quando era criança. Ou ela ouviu a mãe dela falando que sexo é sujo, que isso, que aquilo. Lascou de novo. A energia sexual vem da mulher. Para ela querer sexo bom, ela tem que estar em paz com isso. Aí você fica livre porque o homem quer sexo para se alimentar. O homem come arroz e feijão, né? Para a mulher, não. Mas para você ter isso bom em casa, ela tem que estar curada. Aí é o momento de enriquecimento. Não tem enriquecimento com vício em pornografia. Não tem enriquecimento com ejaculação precoce, que é muito comum nos meus alunos todos. Não tem, porque é a energia da criação da matéria. Faz sentido? Energia sexual é a energia que vem do divino e que dá origem à experiência, nós, humanos. Se eu gasto como homem essa energia o tempo todo, se eu estou desperdiçando com algo que eu não gasto energia, pornografia. Eu não tenho que ir para caça, eu não tenho que gastar minha testosterona fazendo algo. Não, eu vou lá, resolvo um problema, você vai indo para a energia feminina, e a energia feminina tem dificuldade de fazer dinheiro. Pode ver essas mulheres que sozinhas aí na vida, vocês veem o tanto que tem dificuldade de fazer dinheiro. Está fazendo sentido? Qual que é a aula de hoje? É botar para fora as coisas que são óbvias, mas que a gente não se dá conta, que vocês não se dão conta do movimento masculino, mas que está causando grandes desordens, porque quando você se dá conta, você vive endividado. Falei por isso semana.
O Anderson, total sentido. Eu falei para ele, e falei para minha aluna que eu atendi hoje ela cedo, eu falei para ela assim, ela tem problema na sexualidade com o marido dela. Eu falei, problema de abuso sexual a gente resolve abusando? Problema de traição a gente resolve traindo? Problema de dinheiro se resolve com dinheiro? Se você olhar para trás, quanto de dinheiro já não passou na sua vida? E às vezes a dificuldade de dinheiro ainda está aí. Porque às vezes eu preciso resolver algo antes. Um casal que não está ordenado, a mulher vai sugar a sua energia, a sua testosterona, você vai ter muita dificuldade de fazer dinheiro. Mas isso começou um pouco antes, na sua mãe, em como você vê seu pai. Observe se a sua vida financeira não é igualzinha do seu pai. Eu tenho certeza que é. Ou não tem nada, ou uma montanha-russa. De repente tem um tanto, de repente nada de novo. Às vezes ganha, às vezes agora vai ter um caixa. Não, aí o carro quebra. Você tem que gastar tudo no carro. Então isso é um padrão, tá? As coisas não são aleatórias por acaso. Seus vícios, suas dificuldades não é assim. Não, comigo, tudo dá errado. O meu carro que bate. Todos nós temos um padrão sistêmico. Eu sou 50% meu pai e a minha mãe, e eu repito os padrões desses dois sistemas. E a gente aprende isso dentro do GECA de uma forma mais ordenada. Para vocês terem... O que eu preciso que vocês tenham? Clareza de quais regras do jogo vocês estão quebrando dentro do dinheiro e dentro do sexo que não está fluindo. Identificou, mudou. O que ainda não mudou, a gente faz as dinâmicas de cura, que é o exemplo que o Luiz Vinícius deu, que dentro do GECA tem. Aí você vai imergir naquela criança. Se meu relacionamento não é bom, é uma criança. Crianças não se relacionam. Se eu não tenho dinheiro, se eu estou endividado, se eu não faço dinheiro, é criança. Criança não faz dinheiro, não lida. Meus filhos, cheios de problemas, cheios de diagnóstico. Criança não cuida de criança. Aí, qual criança que a gente cura? A interior que viveu aquela história, que foi maltratado pelo pai, que apanhou, que foi abusado. Tem 9 em cada 10 mulheres já foram abusadas e 6 em cada 10 homens foram abusados na infância. Se foi abusado na infância, é difícil fazer dinheiro na vida adulta. E uma chance grande de ter vício em pornografia. Problema financeiro se resolve curando as dependências emocionais com o passado, ou muitas vezes com o presente. Isso, Anderson. E depois da cura, precisa ter uma visão adulta para o processo. Porque depois que as pessoas curam, isso é muito comum, eu vejo todos os dias os meus alunos, e isso também aconteceu na minha vida. Depois que você faz as curas, você acha que o dinheiro é como o Adriel já falou, é uma ilusão que você vai fazer assim. Não, você vai construir algo, você vai plantar e vai colher. Dá para fazer milhões daqui para frente? Dá. Mas os homens são muito racionais para isso, né? É difícil fazer as mulheres entenderem. Mas qual a estrutura empresarial que você precisa ter para fazer 1 milhão? Dá para fazer? Dá, mas você tem que construir uma estrutura empresarial para fazer 1 milhão. Uma coisa é você vender um sabonete, outra coisa é ter uma fábrica para vender 1 milhão de sabonetes. E o brasileiro não tem muito essa visão adulta, é muito infantilizada, que é muito jeitinho brasileiro, não quer pagar o preço, monta uma empresa, um ano já fechou. Uma empresa, depois de 5, 6 anos, é que ela tem uma estrutura de confiança para você fazer o seu 1 milhão, não é antes. Né? Mudou de empresa, mas enfim. Adriel, eu quero te ouvir as suas percepções da última turma do Contra. O Rafa também chegou aí, né, Rafa? Boa noite. Depois eu também quero falar com você. Vou assumir, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, alguém tem que trabalhar nessa sala. Verdade. Acabei de chegar da feira. Estava nos eventos. Show. Diga, Adriel, os seus desafios e como foi. Olá, pessoal. Boa noite. Então, eu como participante da primeira confraria, né? Foi bem desafiador. E até antes de entrar mais a fundo no que a gente viveu, eu até gostaria de dizer que ontem a gente começou o GECA Online. Eu não estava muito bem ontem. Hoje já me sinto melhor. Não sei, ontem eu estava num processo de limpeza, que eu mais parava no banheiro do que fazendo qualquer outra coisa.
literalmente isso. Mas hoje já, acho que já estou mais tranquilão e vamos lá. O método que a Gisele traz, né, o método Jeca, para mim, me pegou de calça curta, né? Porque, assim como eu já falei lá na confraria, não era uma coisa que eu apostava muito, colocava muita fé, mas tive a persistência e me permiti, né, de vivenciar e trocar as experiências com as pessoas, e realmente é um ambiente muito seguro. Eu acho que tudo, acho não, eu creio e vejo, a gente viu que tudo que a Gisele traz, ensina, acho que ela não vende, falando de vendas, né, ela não vende nenhuma ilusão, ela traz muito para a realidade, muito diferente de alguns outros canais ou meios de treinamento que eu já presenciei e que na segunda-feira você está mudando o mundo. E a Gisele traz muito dessa realidade. Eu falo com bastante convicção e, e firmeza. Ela faz você colocar os pés no chão mesmo, e é isso que encoraja você, digamos, seguir o teu processo de cura e olhar para dentro de nós, né? Para dentro de você. E para nós, homens, é um pouco difícil, ou até mesmo às vezes é muito difícil se inclinar e ver né, essas pequenas ou grandes, a maioria das vezes é muito grande, mas escondida debaixo dos panos, né, essas feridas. Então, tem que ter humildade, coragem, uma para você escutar, refletir e voltar para dentro de você, né? Essa coisa da cura da mãe, da cura do pai, ele é muito forte mesmo. Eu agora, entrando no Jaco Online, eu estou indo para a terceira temporada, né, praticamente das curas, já foi na Confra, a gente foi no presencial, então é muito forte e a gente precisa estar sempre praticando isso. E eu digo, eu ainda não sinto aquela paz, aquela tranquilidade de como somente filho do pai ou da mãe. Ainda, por mais que sou casado, tenho 2 filhos, né, um casal, ainda tem, eu sinto, né, ainda aquela aquela parcela de culpa ou aquela dor, principalmente da mãe, né? Eu vejo meu pai uma, um homem, né, uma pessoa muito forte que encara os desafios, resolvido no sentido que não deixa, né, ninguém abalar, ou sem muito mimimi, né, nessa parte ela é bem dita, não deixa ninguém abalar. Eu já presenciei várias coisas assim que ele é um dois, ele resolve, e, e eu já não consigo ser muito como o meu pai. Não que eu deva ser igual a ele, mas, né, esses traços aí. Mas a figura que eu tenho do pai é uma figura boa, forte, e que, assim, boa parte do meu pai eu conheci depois que eles se separaram, meus pais se separaram. E daí eu fiquei morando com o pai, e aí eu vi o quanto ele foi e é meu pai, né? O quanto ele realmente cuidou, né? Por mais que eu já estava com os seus 19, 20 anos, mas eu me lembro muito bem de como foi o cuidado de pai naquele momento dos 20 anos, né? Das recém-namoradas, aquela juventude tudo lá, aquela adolescente. E, enfim, eu digo, se tem uma coisa para mim falar para vocês que estão participando, não tenham medo, é um método desafiador, mas muito bom.
Aconselho, vão de coração aberto, que vai mexer, vai doer, mas é para não doer mais aí também. Foi muito bom. Por isso que estou aqui de novo. E, e nessa parte ainda, voltando um passo para trás, de que para nós homens é muito difícil se inclinar. E, cara, eu também estava num período do meu matrimônio, ali, do meu casamento, que a esposa não foi nenhuma nem duas vezes a gente deitar na cama e ela gritar por separação, né? Mas para mim nunca, a separação nunca foi o caminho correto. Lá no passado, antes de ter filho, a gente se separou e voltou. E se a gente voltou, então porque foi ressignificado, é mais forte e tudo. E antes da minha esposa fazer o GERC, ela tava nessa bobeira de separar e blá 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 blá. Mas, como sendo muito racional, eu não optei por isso. Por mais de estar com o saco cheio, às vezes então tá bom, então amanhã. Só que deixar para amanhã, e realmente deixar para amanhã fez com que a gente se fortalecesse, ela buscasse ajuda, também, né, trabalhou aí, fez as terapias com a Gisele, e me indicou. Ela, né, eu vi que ela foi mudando, que o negócio tinha um jeito diferente, ela me indicou a confraria, né, em um certo momento, como diz a Gisele, ela colocou o pinto na mesa e falou, não, você vai fazer, então eu vou fazer, tá bom. Né? Foi uma decisão muito boa. E assim, do início do método até agora, já creio que tem mais de 10 meses, né? Se não me falha a memória. E nos últimos 2 a 3 meses é que a gente, assim, realmente eu percebo como as coisas, principalmente no relacionamento meu e dela, começou a mudar. Só para ter ideia, nos últimos 2 meses a gente conseguiu tirar o dia do casal. Uma vez por mês. Parece ser pouco, é pouco, mas a gente foi lá e deixou os catarrentos lá, as cria com a avó, e tirou o dia do casal. Né? Chegar em casa às 5 horas da manhã, com as pernas, né, trançando. Cara, mas foi bom. Até um foi final de semana passado. Aí passa todo aquele domingo revirado, fora do fuso, mas foi, sabe, com os ensinamentos, com as reflexões trazidas, a gente vê, puta, tá errando pra caramba. E agora a minha intenção maior é. Eu vejo que eu preciso trabalhar muito na parte dos filhos. Eu sinto que eu não tô tendo as rédeas muito firmes na criação dos dois baixinhos aí. E, enfim, é filhos e realmente a energia do dinheiro. É isso que eu quero. E ficar rico, né, homem? É, E partiu Maldivas. partiu. E assim, pessoal, pode abrir a boca, fala, fala de coração, o Rafael tá aí também, a gente, ó, não foi nenhuma e nem duas vezes que a gente acaba se emocionando, chorando, né? Deixando, Juntos, né? Juntos. deixando as lágrimas correr aí, porque vai tocar, vai mexer os pauzinhos ali, vai mexer, vai abalar, e se der vontade de chorar, chore, que se foda. É só isso. Porque é a limpeza. Eu aprendi isso. Para mim, um pouco da limpeza no modo, né, você deixar as lágrimas correr. Enfim, é o meu jeito. Mas confiem que é um método muito seguro e como o Luiz
comentou, né, é de uma profundidade imensa. É fantástico. É isso daí que eu tenho para dizer. E aí, Rafa, dê boa noite para os homens. Boa noite, pessoal. Chega a me E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Então, eu entrei um pouco atrasado, né? Eu consegui acompanhar desde o início. Eu estava trabalhando, cheguei agora aqui, moro em São Paulo. Tá? Meu nome é Rafael Siqueira, moro em São Paulo, tenho 46 anos. Acho que tô com a Gi aí, conheci há uns 3, 4 anos, eu acho, mais ou menos isso. Tá? É até difícil falar um pouco agora, para vocês terem uma ideia, assim, o Adriel contando como foi esse momento. A minha vida se mudou tanto, e virou tantas chaves dentro de mim, que eu não estou conseguindo agora, nesse momento, até estranho, não estou conseguindo ver quem eu era, né, antes e como era antes. Então tá muito estranho, tô falando, pô, caramba, como era, né? Quais eram os problemas que eu tinha? Porque mudou demais, né? A gente entrou nesse trabalho de confiar, de entender que aqui com a Gi sempre foi um ambiente seguro, né? Porque para nós o mais difícil, eu acho que é justamente isso, né? Conseguir se permitir, né? Ter a humildade de reconhecer os nossos problemas, os nossos erros, reconhecer realmente quem nós somos e permitir tratar isso, né? Acessar isso e permitir essa cura, né? Porque eu acho que a cura do homem, né? Do masculino não é tão fácil, né? Normalmente a mulher sempre, ela que inicia essa busca, em busca de ajuda, e aí ela vai evoluindo, vai se curando, vai crescendo, e chega um momento em que nós homens, se não procurarmos a nossa cura, a gente acaba ficando para trás nessas relações, né? Eu acho isso... Então, quando chega esse momento, a gente precisa agir, né? E a gente precisa ter humildade para entender que estamos ficando para trás em algumas questões e que a gente pode sim buscar isso, que envolve desde a cura do pai, né? Pois que eu acho que o mais difícil é a gente resgatar essa masculinidade, né? Reconectando através do pai, se reconectando com o pai, para que a gente poder voltar a fazer dinheiro, assim como a energia sexual, entender como que ela funciona. E tudo isso começou a mudar na minha vida, porque eu comecei a ver meu pai. Eu descobri que eu tinha uma crença com meu pai, que eu sempre achava que não, eu sempre achei que era com a minha mãe, e depois, durante as nossas sessões, durante os encontros, eu fui percebendo que não, o maior problema meu era com meu pai, né? A minha criança tinha muitas dores, ainda tem, mas a gente já evoluímos demais. Então, hoje o meu relacionamento é um relacionamento sensacional. Eu fui casado 3 vezes, tá? Essa aqui é uma terceira relação, um terceiro casamento. Tenho 3 filhos. Então, o desafio meu da busca foi por conta dos meus filhos, claro, primeiro por conta própria, para resolver as questões minhas, e depois por conta dos meus filhos, porque eles estavam repetindo muitas questões, os meus erros, né? E repetindo muito a minha forma de agir, repetindo os pensamentos. E aí eu vi que eu precisava mudar isso também para poder ter um casamento saudável, porque se eu tive 2 casamentos que não deram certo, os 2 foram por problemas muito parecidos, né? Então eu tinha, com certeza, 50% da culpa é minha. Então eu precisava me curar para conseguir atrair também a mulher que fosse diferente, para poder ter uma relação diferente, uma relação saudável, entender que sim, é possível ter uma relação saudável a partir da nossa cura. E hoje, pô, eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento sensacional, eu consigo ter conversa com a minha esposa, a gente tem uma parceria, eu consigo ocupar o meu espaço de homem, consigo executar e realizar o meu papel de homem aqui dentro de casa. A minha esposa, ela dá esse espaço, a gente não tem uma competição, tá? Em momento algum a gente compete, e caso isso comece a acontecer, a gente sempre conversa, pô, a gente consegue conversar. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que existia, né? Sentar um homem e uma mulher, conseguir conversar sem sair brigado, sem sair chateado, e entender que isso é para a nossa evolução, para a nossa relação ser cada vez melhor, e também para poder conseguir atingir nossos objetivos, porque se nós dois não tivermos na mesma energia, nesse sentido, a gente não vai atingir o objetivo que a gente tem, que é em comum. E o mais difícil é ter objetivos comuns,
porque para a gente sentar, escrever e colocar o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer para a nossa relação, para o futuro profissional nosso, para o nosso futuro, seja material, espiritual, conseguir levar para ela, porque eu sempre fui um cara que ficava muito do lado espiritual, né, mais do que ela até, conseguir trazer ela para que ela tome conta disso, para que eu possa ir para a guerra e ficar mais tranquilo, sabendo que ela está cuidando da espiritualidade dela, da casa, da minha espiritualidade. E então, assim, a minha vida mudou demais. Eu sou muito feliz hoje. Eu sou muito feliz com a minha família, com meus filhos. Eu entendo as questões que eles têm hoje, mas a gente tem mudado. Eu consigo dar uma orientação para eles. Eu consigo até, assim, através, claro, da minha própria mudança, isso refletiu na minha família, refletiu em todos eles. Mas eu também consigo orientar quando eu vejo que ainda estão repetindo coisas que eu fazia no passado, né? Alguns erros meus. Então, eu consigo levar isso para eles com mais consciência, sentar, conversar. Aquela questão de ficar nervoso, de ficar irritado, claro que acontece ainda às vezes, mas a gente tem consciência de que a gente está errando e consegue voltar para o trilho, né? E aí a gente tem uma harmonia no lar hoje, aqui na minha casa, bem diferente se eu pensar em 3, 4 anos atrás. E isso não tem um valor, né, assim, para a gente mensurar um valor financeiro ou trazer aqui para vocês qual o valor disso, porque eu não consigo mensurar. A mudança que teve, a evolução que nós tivemos, e aí eu estou evoluindo, minha esposa evoluindo, as crianças evoluindo, e essa questão que até o próprio Luiz estava falando, a questão da gente conseguir conversar com o pai, com a mãe, isso mudou também demais comigo. Hoje eu vejo meu pai de outra forma, eu vejo minha mãe de outra forma, consigo dizer não para eles sem doer, tá? Sem ter aquela dor dentro de mim, né? Então, de uma forma saudável, mesmo que eles fiquem chateados, eu não fico mais, né? E eu sei conversar com eles, consigo dialogar com eles, mesmo que eles percam ali a questão emocional, né? Às vezes se irritam, ficam bravos, nervosos, querem cobrar, né? Sair da posição, às vezes, até de pai, virar filho, e vira aquela confusão. Hoje eu já não tenho mais isso, né? Meu irmão, ele está passando por essa situação hoje, então ele tem aos poucos, vendo assim a minha mudança, ele está buscando a cura dele. Então, por enxergar a qualidade de vida que eu estou tendo aqui em casa, com a minha família e na minha vida profissional também, na minha saúde, ele também está buscando, começou a buscar a cura dele, né? Para poder aprender a lidar com a minha mãe, para poder aprender a lidar com a nossa mãe, o nosso pai, sair da dependência que ele tem financeira do meu pai, que ele vê como uma forma do meu pai ali, as questões narcisistas, né, do nosso pai, de querer manipular a gente ainda, para poder manter o filho na rédea, para estar ali do lado, não libertar, né, o filho, né? Então eu também entendi o quanto que eu consegui me libertar para poder seguir a minha vida, fazer as minhas escolhas, sempre agradecendo meu pai por tudo que ele fez, né, independente de se foi bom ou não na visão minha antes, mas hoje eu sei que ele fez o melhor dele. Então, eu agradeço, sou grato a ele, sou feliz quando eu vejo ele. Hoje eu abraço meu pai e falo, pô, pai, te amo pra cacete. Tipo assim, ele não consegue falar te amo, fica duro, endurece as costas, assim, quando eu dou um abraço nele, mas isso, pô, assim, uns 4 anos eu tô ali insistindo. Aí agora, pela primeira vez, na semana retrasada, ele veio aqui, tava com saudade, me abraçou, tal. Eu falei, pô, te amo, pai. Ele falou, também te amo. É a primeira vez que ele soltou um eu te amo. Caraca, Cacete, mano. Eu falei, puta que pariu, pai. Né? já tá Quase que vendo eu falei pra ele. modo on. Que bacana. Então, são muitas mudanças. Minha mãe tá começando a entender, assim, tá entendendo que não, a interferência dela aqui em casa, os limites, né? Porque ela sempre interferiu muito na minha casa, na minha relação com a minha esposa, tentou, né? Mas nos meus relacionamentos anteriores eu permiti, né? E isso foi um dos motivos, culpa minha, claro, de não ter dado certo também, de ter muitos atritos, brigas e discussões. Agora, nesse meu relacionamento atual, que já estou há um ano e meio casado, ela já não interfere mais, ela tenta interferir, mas eu coloquei uns limites, né, com amor, mas coloquei os limites ali, e aí ela está cada vez menos tentando interferir, mas quando ela tenta, já é natural, eu já bloqueio ali, já não vai entrar. Então aqui já não entra mais, né, essa interferência, mas eu respeito ela, entendo como ela é, né, já não quero mais mudar a minha mãe, então eu deixo ela ser quem ela é e coloco os limites necessários nessa relação.
E também com meus próprios filhos, né? Porque antes era uma bagunça, né? Tipo, minha filha queria ser minha esposa, e aí eu era casado, e aí minha filha querendo ser esposa, e virava uma confusão muito grande. Então, a gente entender a cadeira de cada um se colocar na sua posição, né? Posição de marido, posição de esposa, posição de pai, saber a cada hora como que eu tenho que agir, porque não é fácil, né? A gente está aqui na correria, não está nem ligando para essas coisas, vai tratando e vai empurrando de qualquer jeito, né? E a gente vai vendo que não é assim, né? A gente precisa ter ordem, precisa organizar, e nós, como homens, tomar a frente disso, né? Para poder ensinar a todos e também colocar com a nossa energia masculina e se posicionar e ser a autoridade dentro de casa para proteger a nossa família e orientar. Acho que é mais ou menos isso, assim, eu não consegui falar muito, mas é porque eu não consigo resgatar todas as questões, né? Mas espero que eu possa... Isso tudo foi só um resuminho, né, Rafa? Foi um resuminho. Mas é isso, o amor, a ordem precede o amor, a ordem precede a riqueza, a ordem precede a paz. Se não tem ordem, não tem paz, não tem riqueza, não tem amor, não tem jeito. É o exemplo que eu dou do copo. O copo é a ordem, não tem como, a água é o amor. E nós não fomos ensinados, né? Até um tempo atrás, pode ser que isso futuramente aconteça, eu tinha uma vontade muito grande de ter uma escola para criança de 7 a 14 anos. Que elas saiam de lá entendendo não só várias educações que a gente não tem, educação financeira, educação emocional e tal, mas mais do que isso, a ordem, né? Saber o seu lugar de filho, entender essas dinâmicas que a gente já deveria ter aprendido na infância, se estivesse, né, um sistema ordenado ou ensinado pelos pais, como o Vinícius disse, ninguém me ensinou como amar, como ser mulher, como ser esposa, ou como ser marido, como ser... Não, era... Os pais falam assim, eu tô te criando para você cuidar de mim. Então, os seus pais te treinam para ser pai deles e te culpam se você não cumprir esse papel e usam e abusam dessa força, né? Porque, porra, minha mãe me deu a vida. E isso é uma desordem muito grande, porque eu não tenho o direito de fazer isso com os meus filhos. Eles não têm responsabilidade sobre as minhas escolhas, né? Então, depois que você racionaliza, percebe que tudo é uma questão de entender a regra. Depois que eu entendo isso, olha como é insano, né? Olha para os seus filhos aí que tem 3, 4, 5, 10, 12 anos. Você vai colocar nele a responsabilidade da consequência das suas escolhas se você ficar velho, doente, sem dinheiro. Porra, uma criança tem 4 anos. Hoje, deixa só, desculpa ter te interromper. Falei isso, aqui um grande desafio, né, que eu tive foi esse, né, porque da forma que a gente aprendeu, e aí meus filhos ainda é uma questão que eu estou tentando mudar, né, porque vira e mexe por amor, eles falam assim, quando a gente está reunido na mesa, eles falam, pai, quando você ficar velho, você vai morar comigo. Aí o outro, não, você vai morar comigo. E aí eu aprendi, claro, né, aqui no nosso trabalho, falo, filhos, por favor, eu vou ter saúde. Eu treino hoje, faço academia, faço isso, faço aquilo, eu e minha esposa, justamente para ter saúde, para que eu possa, se for com 90, com 100 anos que eu quero chegar, eu mesmo pegar um Uber, né, e eu vou lá para o asilo, ou vou para a casa de repouso, ou vou para algum lugar sozinho. Eu quero ter condições de fazer isso com a minha esposa, né, e não ir para a casa de vocês, interferir na família de vocês, porque essa questão, eu não vou levar esse peso nem essa responsabilidade. Eu quero que vocês tenham certeza que vocês não têm essa responsabilidade comigo. Eu liberto vocês disso, pelo amor de Deus. Eu não quero que vocês me levem para a casa de vocês, eu não quero interferir no relacionamento de vocês, nem na família de vocês, né? Então, é uma questão que a gente vem trabalhando, porque quando vem o amor, esquece dessa regra, né? Um movimento que você trouxe, Rafa, e o Adriel também, é a dó, né? Vai te manter pobre. Se você tem dó da sua mãe, se você tem dó do seu pai, vai te manter pobre. Porque é como se eles são grandes o suficientes para me dar a vida, mas eles não são grandes o suficiente para dar conta da própria vida, vai te manter pobre. A sua dó, ela cria no seu inconsciente uma série de consequências que vai te fazer ficar pobre. Você pode trabalhar igual um camelo, mesmo porque é regra do jogo. Quem trabalha demais não tem tempo de ficar rico. Falando, né, pelo processo de enriquecimento definitivo de milionários. Início de qualquer projeto, você vai trabalhar mais, mas a longo prazo você não pode trabalhar tanto, você tem que pensar mais em trabalhar menos. Agora, se você tem dó da sua mãe e do seu pai, isso já minou sua energia, o seu inconsciente vai te colocar. Nossa, mas o meu pai não consegue
financeiramente. Então, o seu inconsciente vai falar assim, tá bom, você quer ficar igual a ele? Tá, você vai quebrar o carro, sua família vai adoecer, você tem que gastar com o hospital. Por quê? Porque você vai ficar igual ao seu pai. Você vai ficar no mesmo nível financeiro da sua família. De todas as formações que eu já fiz várias financeiras, né? Que o Adriel conta, que às vezes te promete que você fica rico, aquela coisa. Eu já fiz o The Millionaire Mind, que é o Segredo da Mente Milionária, com o próprio autor do livro, o Harvey Eker. Fiz 2 treinamentos com ele, de 4 dias, para crença limitante, não sei o quê, faz um cofrinho para cada coisa. No fundo, o que te prende, o que te aprisiona é uma regra, é o quão você tem de dó do seu pai e da sua mãe. O que te aprisiona na pobreza e na dívida. O que te aprisiona na falta de dinheiro é a sua desordem e a sua dependência emocional da sua mãe ou do seu pai. Todo endividado é aquele que não teve uma presença do pai como provedor, como segurança, como aquele que teve uma vida financeira crescente. Aí você fica endividado, seu inconsciente está assim, o meu pai tem que vir aqui, tem que honrar o que ele não fez. É responsabilidade dele prover. Então, o seu inconsciente vai te manter endividado para ver se seu pai vai te salvar. Posicionamento infantil. Se eu não olho para isso que veio antes, não tem treinamento no mundo que vai te ajudar a enriquecer. E depois é o pensamento adulto. Se eu estou construindo algo agora, um enriquecimento agora, ele vai demorar pelo menos 5, 6, 7 anos. Depende do seu nicho, né? Eu quero que vocês digitem, eu vou dar informações sobre a próxima turma, como vai funcionar. Antes disso, eu quero tirar um print da tela. Abram as câmeras, câmera de ar. Abram as câmeras, por favor, para a gente registrar esse momento. Homens fortes. Nós voltando para a guerra, enriquecendo, mudando muito a característica do brasileiro. A gente olha, é um país tão rico e tão pobre financeiramente, né, com posturas de meninos. Vou tirar mais alguém. As meninas da equipe que estão aí, vai abrir a tela. Deixa eu tirar 1, 2 e... Mais um. Peraí. Peraí, travou aqui. Voltou. Oi. Como que funciona essa próxima turma? 95 aulas gravadas dentro da plataforma, aulas de no máximo 25 minutos. Tudo que eu trouxe para vocês e tudo que envolve todos os relacionamentos. Relacionamento com pai, com mãe, criança interior, casal, dinheiro, sexo, filhos. E, se eu não me engano, tem um módulo plus que é empresa. As ordens que regem cada relacionamento. Qual a minha postura como filha, qual a minha postura como mãe, qual a minha postura como mulher. São departamentos diferentes. Então, as aulas, primeiro você traz a ordem do porquê por trás de vícios, as desordens do dinheiro, dos seus filhos, de traição, de tentativa suicida. Muitos alunos tiveram ou ainda têm essa vontade de não querer ficar mais. Então, tudo isso, abortos, o último presencial foi, assim, incrível a quantidade de crianças que a gente olhou, né? A quantidade de pais tomando consciência de incluir os filhos que não ficaram, que são frutos de aborto provocado ou espontâneo, e que isso é um dos movimentos que mais barra a prosperidade financeira. É muito difícil enriquecer sabendo que o meu irmão não ficou, por exemplo, que foi um aborto. Ou é muito difícil para o meu filho, às vezes as crianças adoecem, porque você tem 2 filhos em vida, mas teve 2 abortos, e você não conta isso como filho. Aí, como que esse filho fica em paz em vida, sabendo que o irmão dele foi morto? A gente tem um movimento interno de salvamento impressionante. Isso precisa ser incluído, os filhos que não ficaram. Até para que você saiba como lidar com os filhos que ficaram. É um movimento muito forte, trabalhar filho que tem abortos aí de esposa, de ex-namorada, de outros relacionamentos, você conte como filho. Né? E não precisa contar para as pessoas. Mas é muito comum, você tem quantos filhos? 2. Aí vai na parte sistêmica, mas teve aborto, teve 2. Não, você não tem 2 filhos.
que é a pergunta que eu faço. Se sua mãe morrer, você deixa de ser mãe? Você deixa de ter mãe? Se seu pai morrer, você deixa de ter pai? Então, por que quando um filho morre, você deixa de ter um filho? Isso é forte. E aí, dentro da plataforma, tem essas 95 aulas e acesso por 1 ano. Então, fone de ouvido, pode ouvir no trânsito, na hora do intervalo, na hora de deitar. Pode assistir a aula também, se quiser, são aulas bem leves. E eu vou ficar acompanhando vocês por 8 meses. Teremos 7 encontros ao vivo. 3 encontros de debate sobre regras do jogo. Vocês vão perceber que 80% dos seus problemas vão ser resolvidos quando você entender a ordem, se só está fora de ordem. E dou um exemplo claro, a empresa que vocês trabalham. Tem que ter regra. A hora que entra, a hora que sai, qual que é o seu computador? Porque se não tem regra... E quanto mais você vai profissionalizando, que é o que a gente fala nichar, mais regras tem a sua empresa. E tudo que dá ruim, uma hora vira regra. Então, já tem uma regra porque já deu ruim. Então, não vamos dar ruim de novo, já cria uma regra. Só que dentro dos relacionamentos com pai e mãe, por exemplo, você não sabe quais são as regras. Por isso que é uma desordem. Está todo mundo sentando na cadeira de todo mundo. Então, a gente faz debate de regra do jogo, que é assistir às aulas e começar a tomar consciência. Caramba, com meu filho eu não tenho postura. A minha mulher não deixa eu falar com ele. Quem põe energia de ordem, respeito e hierarquia só do masculino, mulher nenhuma tem isso. Ela pode ser sapatão. Mas toda vez que você vai falar com seu filho, sua mulher pula na frente. Tem que pôr ordem e falar, não, senhora. Essa área não... Sabe assim, o casamento é empresa. Então, o departamento do homem é o comercial, da mulher é do marketing. Ela não tem que ficar palpitando no seu departamento da hierarquia, do respeito. Não. Se isso acontece, está desordenado. Então, as aulas da plataforma são muito claras, sabe? Uma coisa que eu senti falta nos meus 15 anos para ter essa clareza que eu demorei é como. Como que eu levo para a vida prática as leis de ordem que Jesus traz, por exemplo? Que todas as que vocês vão assistir na plataforma, Jesus trouxe de alguma forma. Mas como fazer esse negócio ficar mais prático, né? O que é honrar pai e mãe? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui acha que é honrar pai e mãe. Você faz tudo, você é obediente, você nunca está com a panela na cabeça, dependendo do estado, né? Porque alguns estados é costume de palavrão, mas aqui no interior de Minas, imagina, nunca respondi minha mãe, ela quebrava meus dentes da boca. Então eu achava que isso era honrar. Mas aí a vida te trata como você trata a sua mãe. Como que a vida está te tratando? Eu não maltrato a minha mãe, mas a minha vida está me maltratando bastante. Então isso não é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é deixar de julgar e fazer a sua vida valer a pena. Olha isso. Não é salvar, não é dar dinheiro, não é perguntar como é que ela tá, não é correr com ela para o médico, não é levar ela para sua casa, não é ter dó, não é julgar se ela errou, acertou. Honrar pai e mãe é fazer a sua vida valer a pena. E quem que dá te certo na isso? vida, né? Dá certo. Se os meus filhos são fracassados, se eles não enriquecem, se não tem família, se tá tudo... A culpa... Percebe? E tem outro movimento mais grave, que eu falei com uma aluna hoje, que acontece com todas as mães, em especial da geração das nossas mães. Já percebeu que quanto mais doente é um filho, quanto mais fracassado é um filho, maior é o título de mãe boa? Olha, eu faço tudo por ele. Olha como eu sou maravilhosa, eu abro mão da minha vida, eu ajudo, eu pago, eu levo, eu vou... Ele vive doente, mas olha, eu levei todos os médicos. Filho doente e fracassado é só para dar uma faixa de Miss Mãe Maravilhosa? Não, filho bom, mãe boa é mãe desnecessária. Os filhos de vocês não têm que precisar de vocês, eles têm que ir para a vida e fazer a vida dele valer a pena. Aí eu vou ter o reconhecimento. A vida que eu dei deu certo. Ele foi lá e fez a vida dele ficar boa. E a maioria das mães foram educadas para ser super mães. Já disse, regra do jogo está na plataforma. O que eu disse um pouquinho antes? A mulher drena a energia do homem, seja mãe ou seja esposa. Por que os homens... Tem uma frase que as mulheres odeiam, que eu sempre falo nas minhas aulas, daqui a pouco eu falo a frase, mas o que mantém um homem pobre? Vou melhorar. Quem que mantém um homem pobre? Mulher. Ou mãe, ou esposa. Então, eu tenho que descobrir o meu lugar como filho, o meu lugar como marido e sair desse negócio. Senão, não tem enriquecimento, regra do jogo.
Já percebeu tanto que é óbvio? Já viu sua ex? Quem tem ex aí que você saiu de casa sem nada? Só com briga, nada resolvido? A mulher drena. E a mulher que está comigo nos trabalhos, ela sai dessa energia masculina para o cara enriquecer. Ela tem que ser só feminina, ela não tem que embater com ele. Então, teremos 3 aulas de debate de regra do jogo, para vocês tomarem consciência. E essa parte é repetição, é igual dirigir. 40, 50 anos com a vida cagada. Não vai mudar tudo, não vou vender para vocês um milagre. Eu vou vender um processo. Assim como para dirigir você demorou um tempo para ficar um bom motorista e ter automático, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Demorou um tempo. A cura dos seus relacionamentos precisa de tempo. Para virar uma chama competência inconsciente. Você faz e não sabe o que faz. Você sai no carro e não sabe que hora que você passou as marchas, você sabe que você passou. Então, os relacionamentos são iguais. Então, essa repetição a gente é provocada para você, né? O Adriel trouxe muito bem. Tem hora que você tem recaída, quando você está gritando com as crianças de novo, não tem resultado com isso, você vai perder o jogo. Você está com dó da sua mãe, você cedeu para ela de novo, você não tem resultado, você está perdendo o jogo. Mas pelo menos agora eu sei, antes eu nem sabia. Depois vocês têm 4 encontros comigo. Aí a gente vai pegar para capar. Gisele, vai doer, vai. Eu vou visitar minhas feridas, vou. Vou ter que ter, como o Luiz disse muito essa palavra, humildade. Só os humildes aprendem. Só os humildes se curam, só os humildes se enriquecem. E olha como é antagônico às crenças que a gente tem de riqueza. Enriquecimento é divino. É só você olhar para a natureza e tudo que Deus criou. Quando ele criou a jabuticaba, ele não deu uma jabuticabinha para cada, só para você saber o gosto que tem. Ele te deu um pé preto, que você não dá conta, você prende o intestino tanto que faz jabuticaba. Ele não deu uma manguinha, você vai uma chupadinha para cada um. Não, quando vem a manga, você não sabe mais o que você faz, pegar as mangas, dá dó de tanto que perde, você pode começar a vender. Enriquecimento é divino. A pobreza é resistência. A pobreza eu preciso mostrar para os meus pais inconscientemente que eles falharam comigo. Olha aqui como eu sou pobre, como eu sou endividado. E aí a gente precisa mergulhar nessa criança que ainda sente isso, desconectar dessa dor, desconectar de pai e mãe, como o Luiz trouxe. Pai e mãe daqui para frente é parente. Acabou, não tem esse vínculo que o Brasil tem, não. Família é sua esposa e seus filhos. Não tem, como o Luiz só tem uma namorada. Você não tem família. Você bota sebo nas canelas e ó, vai fazer seu corre. Eu e Deus. Que dor, né? E que dor se libertar disso, né? Pai, mãe. E saber que tem um caminho, né? Tem um como. E não sentir culpa de falar não para minha mãe. Ela não entra na minha casa e vem mexer nas minhas coisas. Eu tenho esposa. Porra, e a sogra fica enfiando dentro de casa. Agora eu tenho cota de não agora. Agora eu tenho que falar uns 20 não por dia. Às vezes nem precisava, mas para aprender a falar não, para treinar. Não sei o que. Não. Te faz bem? Sim. Não faz, não. Essa é a regra. E se eu não sei, é não também. Isso, eu tenho dúvida, é não, porque daí você espera o sim. O sim é claro. Você tem dúvida, não, porque o sim, ele é escancarado. E a gente começa a trabalhar com a mãe, vamos matar essa mãe, essas expectativas, essa necessidade de ser o que sua mãe gostaria que você fosse. Vem a reconexão com o pai, trazer essa energia masculina, tirar esse julgamento do velho, ele foi o que ele dava conta, vocês voltarem para o campo de batalha, para o front, subir nível de testosterona. Todos os alunos fizeram teste de testosterona para ver como é que tá esse brega night aí. Tem que fazer academia. Homem, músculo e mente, ele é conectado. Testosterona que músculo e mente. A força que vocês têm para ir para o campo, para o front de batalha e se sentirem fortes. Não é maromba, mas eu preciso me sentir forte. Aí a gente trabalha a criança interior. Precisa ter leveza. O casamento tem que ter piada, tem que ter gracinha. No seu trabalho, Luiz Vinícius, a gente conversa muito sobre isso. Na hora que está tudo tenso, gente, vai jogar um pimbolinho ali, ó. Deus é criativo. A energia divina, ela é divertida, ela é leve. E as pessoas acham que para trabalhar tem que ser assim, tudo turrão. Não, na hora que começa a dar tudo errado, saiu dali, vai dar uma conta, uma piada,
vai brincar com o cara, vai dar uma distraída, brinca com seus filhos, senta no chão, brinca com sua esposa, não tem brincadeira de almofada na sua casa, sua casa é um saco. Vida fica um saco se a minha criança... E só que se a minha criança sofreu demais, eu não consigo ser leve. Porque às vezes criança, a maioria de vocês, estou sentindo que trabalhava já desde criança. Quando que você foi criança? E eu preciso trazer de volta as suas memórias. Você brincava de bete na rua, você roubava manga na casa do vizinho? Pique-esconde? Tem que voltar, essa leveza tem que voltar. Senão não tem enriquecimento e não tem vida. E aí a gente trabalha relacionamento de casal. Vamos falar de coisa adulta. Vai revisitar as merdas que já aconteceram, ressignificar para um ponto final, para que depois vocês consigam voltar para a família de vocês e reconstruir um novo império. Tem 2 aulas, tem 2 mentorias bônus depois desse composto de 4, que é filhos e energia do dinheiro. O que vocês carregam inconsciente, que o dinheiro não é divino e fluido como é nesse planeta vindo de Deus, e filhos para curar memórias, né, eu não estive perto do meu filho, eu não fui pai, ou eu errei, eu fiz, a gente ressignifica dores, mas também a postura. O menino tem que ter limite, tem que ter ordem, principalmente vindo do pai. Mãe mima, homem não. Olha que lindo, o pai é não, a mãe é sim. E tem muita relação com Deus, que às vezes a gente culpa Deus para não te dar o que... Às vezes você acha que ele não te dá o que você quer, porque Deus é não. Não até que você esteja pronto para o sim. É igual pai com filho. Você vai sair? Não. Você não está pronto. Você vai fazer? Não. Na hora do sim bota na bicicleta. Eu não sei se vocês viram nas minhas redes sociais, postei um vídeo da menina num cavalo. A menina cai do cavalo, menininha, 5, 6 anos. E ela não tinha nem a rei, fala, não tinha nada, só o cavalo. E o pai vai de novo, gente. Pai é mundo, pai é experiência de mundo. E ela sobe no cavalo e galopa. Ela falou, isso, tá vendo como você é uma boa? A mãe já tinha pegado a menina, o que a mãe faz? Destrói. Ela já pega o menino, tá com dó, tadinha, não fala assim com o menino, já leva. Nunca mais pegou trauma, não anda mais de cavalo. Quando o homem entra nisso, é maravilhoso, equilíbrio. Outra frase muito boa para vocês levarem é: a mãe não quer que o filho se machuque, o pai não quer que o filho morra. Então ele precisa ir fazer as experiências e vai machucar. Para vocês, né, estou abrindo a turma agora dos homens. Para os 5 primeiros que entrarem, eu vou dar como bônus uma mentoria comigo, individual. A gente faz todo o processo de regra, primeiro regra, depois treino, igual qualquer jogo. Primeiro plataforma, depois a gente vai chorar. E os 5 primeiros eu vou dar uma mentoria comigo e libero o acesso das mentorias complementares, que é filhos e energia do dinheiro. Esse treinamento todo de 8 meses, com o suporte da equipe, com todos esses acessos, com os meus 15 anos, que eu demorei por tentativa e erro, quebrando a cara para criar, ele está por R$3.000, que é o valor dele. Porém, eu abri para essa turma ainda o preço da Black, que a gente fez da última turma, que é de apenas R$997 à vista, ou 12 vezes dá 100 e poucos por mês. Ou seja, por R$100 você não toma cerveja, né? Se levar as crianças para comer pizza, já deu 300, tranquilamente, na semana, não é nem por mês. Mas, provavelmente, essa pode ser que seja a última turma, eu estou diminuindo todo o meu trabalho, que eu estou deixando que vocês se dão. Então, possivelmente não tem outras turmas. Então, é um convite para vocês se permitirem a viver essa experiência. Alguém quer trazer alguma questão? Quer abrir o microfone? Quer fazer alguma pergunta? Não, vocês já estão assim de tudo. Já coloquei no grupo o link. Ó, entrou mais um cara aqui, mas agora ele vai assistir a aula amanhã. Os 5 primeiros com esses bônus.
Quer falar, Pedro, Vanderlei, como vocês se sentem? Eu sei que é muita informação, né, num dia só, mas depois as informações vão se assentando e vocês vão vendo. Pode abrir seu microfone, Anderson, por favor. Eu não estou te ouvindo, você já está falando? Vocês estão ouvindo o Anderson? Não. Ouço não. Você está de fone, Anderson? A sua câmera, para mim, também não está ligada. Às vezes acontece de você estar vendo a gente não está... Vocês estão vendo o Anderson? Também não, né? Experimenta sair da sala e voltar. Talvez crie uma nova... Pois é, e aqui tudo desligado. Não estou te vendo, não estou te ouvindo. Sai da sala e volta, que às vezes volta a conexão. Vamos aguardar o Anderson. E para encerrar, eu quero ouvir como vocês se sentem agora. Depois de só um bate-papo. O Luizinho estava ansioso, Marcelo cansado, tenso, o Igor, o Anderson preocupado, Adriel tenso. O Silvio já estava em paz, né, Silvio? O Silvio foi no Jeca presencial. Vanderlei ansioso. Tá voltando aqui. Vamos lá, Anderson. Eu sinto que vai dar certo, hein? O Adriel tá leve. Digita aí como vocês se sentem agora. E agora? Agora deu certo. Eu passei para o celular. Estava no computador e esse computador eu comprei há pouco tempo e ele não tem entrada para fone, essas coisas modernas, né? Aí eu tenho um monte de fone aqui, tudo perdido. Não cabe mais nada. Tá mais ou menos como eu me sinto, né? Eu estou me modernizando, não cabe mais nada do antigo, então tem Boa. tudo a ver. Sobre o curso em si, a minha pergunta ele é todo online, né? Não, são 95 aulas gravadas online, acesso de 1 ano à plataforma. E 7 encontros, na verdade, 3, 4, 7, 8, 9 encontros. São 9 encontros ao vivo e online. Ah, legal. Tá. Aí esses encontros, assim, tipo agora, 1 hora, 2 horas, é o tipo imersão? Como seria isso? Não, no geral é numa quinta, numa quarta ou numa quinta, às 8 horas. A gente Tá. fica, no mínimo, 1 hora. Mas, às vezes, as questões vão surgindo, eu não tenho muita pressa, não. Nós vamos ficando, vamos olhando para a dor que precisa ser vista. Acho que também não tem nenhuma mentoria menos de 2 horas. Mas quando a gente vê, já passou, sabe? Fala daqui, olha daqui, fala dali. Cada mentoria, em média, de 1h30 a 2. Ok. No meio da semana. Aí, vocês vão ter um grupo específico. Na descrição já tem todo o cronograma das primeiras aulas, né? O cronograma de tal a tal, assiste módulos, são 6 módulos. Módulo 1 e 2, módulo 3 e 4, depois os módulos mais densos, que falam muito de traição, suicídio, vícios. E aí, depois desses módulos... tem o módulo 1 e 2, tem um encontro de debate, de regra. E aí, isso a cada 15 dias, tem a programação. Depois começam as mentorias que são de cura. Né? Aí a gente vai visitar as dores com seu pai, as dores com a sua mãe. Então, são 9 encontros online conosco, comigo e com a equipe. E depois tem um encerramento. Lá na frente tem um encerramento com outro. Quando você fala comigo e equipe, é porque pode ser que tenha dia que seja com outra pessoa. Não, os debates é com a minha equipe. Às vezes o Rafael participa. São as 3 primeiras aulas, são debate de regra do jogo. Com a Lu e com a Lu Miranda e com a Fernanda, e às vezes o Rafa participa também, quando ele pode. Ok. Depois, as mentorias, as conduções,
As 4, pai, mãe, criança e casal, são só comigo. Tá, Eu que faço essa parte. ok. Legal, obrigado. Mais alguém? Pedro, Vanderlei. Tá tudo certo aí, Pedro? Abre o microfone, ó. Me conta uma coisa, agora fofoca. Foi a mulher de vocês, mandou vocês virem aqui pra eles contar a pressão? Mandou. Quem que é sua esposa? Sua esposa, vocês é minhas alunas. Deixa eu ver quem que é. Sensacional, né? Como é que chama sua esposa, Pedro? Andréia Andréia o quê? Passos, a gente teve no presencial, eu acho que foi no mês Foi, vocês vieram, tô agora tô lembrando. isso que a gente foi de carro, lembra? Coisa maravilhosa, vocês vieram na turma 5, a Na turma turma 5. pequenininha. Isso mesmo, a gente fez quase 1.700 quilômetros de carro, a gente foi a passeio, bem tranquilo, show de bola. Me lembro, nossa, foi É. delícia. Ela deu um depoimento muito lindo, tanto que a vida de vocês tá mais Sim, leve, né? Mais muito, rica, nossa, mais transante. sim, nossa, muito bom, olha que maravilha. Só tenho a agradecer, é um aprendizado muito grande. E como diz o Vinícius ali, né? Se a gente não tem humildade, não vai a lugar nenhum, não adianta. A gente, tudo começa pela humildade. E aí depois é uma crescente, né? Todo dia é uma luta, todo dia tu mata um leão e tu vai aprendendo, né? Todo dia você vai em busca de algo melhor. Esse é o objetivo da nossa vida, né? Sempre buscar algo melhor e deixar o que passou para trás, né? Isso já é passado, já foi. Agora, que nem tu diz, né? Rumo às Maldivas. Coisa Muito boa. coisa boa, ótimo. Maravilha esse curso, show de bola. A humildade é o que te faz parecido com Jesus, né? A gente, quanto mais se aprende, mais você não sabe nada. E aí, mais você se abre. A gente acha que sabe tudo e, na verdade, a gente não sabe nada. Todo dia a gente tem um aprendizado para se aprender, digamos assim. E a gente também tem algo para mostrar para as pessoas. Ou seja, você aprendeu alguma coisa, mas você sabe que tem alguém que sabe mais do que você. Então, nunca a gente sabe tudo. A gente está sempre num aprendizado. E a melhor forma de se aprender é ser humilde. A gente aprende com a humildade. E aí a gente só tem a crescer, né? Muito bom. Me perguntam, se eu fizer isso, aquilo, eu vou me curar? A cura é um ato de encontro. Ela te encontra. É igualzinho enriquecimento. O enriquecimento com arrogância, ele não vem. Porque o enriquecimento nada mais é do que quanto mais você se conecta com pessoas, quanto mais você entrega algo, mais você fatura. A cura é um ato de entrega da doença. Você vai se curando emocionalmente, faz a sua parte, e de repente vem um milagre. É o que eu chamo, aqui a gente faz a obra, né? Dentro do GEC é a obra. Eu vou aprender o que eu não sei fazer, curar, olhar para as dores, olhar diferente para minha família. Uma coisa muito importante, principalmente para os homens que são muito autopunitivos. Olhar com compaixão para os meus erros, para as merdas que eu já fiz na forma impulsiva. Não tem como mudar se eu ainda me cobro, se eu me julgo, se eu não aceito aquilo que eu fiz no meu passado. E isso é um ato de humildade, olhar para você mesmo e falar, Obrigada, Pedro. Vanderlei, abre esse microfone, vamos conversar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como se chama sua esposa? Boa noite. Ana Táchila. Show. Sei também. Sei assim, o que queria mesmo. Meu sonho de Natal, meu presente de Natal, era fazer uma coisa da Gisele. Mas como você está se sentindo? Eu tô bem, sim, mas ultimamente eu tô me olhando muito, me cobrando muito, muitas emoções por dentro aqui para organizar. E essa parte do pai e da mãe faz sentido. E aí eu comecei já a lembrar do meu pai aqui, já, né, ter esse respeito por ele. E é isso, eu acho que na vida a gente tem que estar buscando mesmo as pessoas que
E eu percebi que você é uma pessoa que se doa. Quando você falou, já pensou em abrir um colégio para dar aula para as crianças de, se não me engano, de 7 a 14 anos. Então, assim, isso é algo que realmente a gente fala, não, eu vou tentar resolver isso, né? Você quer resolver mesmo, isso é algo que é de coração, de verdade. Isso eu vi isso em você. E é isso. Eu mesmo, é uma luta diária. A Ana Tátila segue você, ela assistiu uma aula com você com ela. Graças a ela, estou aqui porque ela sempre está buscando essas coisas novas, assim, né, para melhorar a família. E graças a você, hoje a gente tem um casamento melhor. Ela mudou a postura, assim, gritante, da maneira que, né, chega a fazer igual a outra. A gente olha assim, vê a diferença e vê que funciona. Então, você mudou aqui a maneira que, da gente, do casal aqui. E aí isso reflete nas duas crianças, uma de 5 e uma de 8 anos. E é isso, né? A gente é o espelho, né? O testemunho, né? Bacana, muito bom, fico feliz. Nunca foi uma intenção, assim, trabalhar com isso, eu falo que esse dom, ou esse propósito, eu não buscava, eu só queria, falei muito no presencial que meus filhos estavam lá, falei, eu só queria me curar, eu só queria liberar eles, eu só queria ficar em paz. E eu sinto que também o propósito de vida é igual a cura, ele te encontra. Você vai fazendo, você vai se propondo, você vai sendo humilde, né, Pedro? A gente descobre, Vanderlei, que a gente é muito arrogante. A gente é muito arrogante. E aí vem uma série, todo o desafio da vida da gente, seja dinheiro, doença, filho, ele só tem uma finalidade, gente. Dívida, dinheiro, só tem uma finalidade na vida do ser humano, te tornar humilde. Aí, a partir da humildade, você tem todo o resto, você tem a glória de Deus. Porque daí ele vai te mostrando os outros caminhos e você vai fazendo e vai compartilhando, como o Pedro falou também. Cada um de vocês tem algo que vocês têm para entregar para o mundo, né? Ou como cura, ou como ensinamento. Mas a gente só consegue viver isso na humildade. Aí o propósito te encontra e você fala, caramba. Né? Como seria me curar das minhas piores dores, né? Que é muito comum do masculino, vícios, né? Como seria me curar disso e ajudar outros homens, por exemplo? Então, muito bacana, fico muito feliz. Galera, boa noite para vocês. Encontro vocês na turma 16, só que não vai ser junto com as mulheres, tá? Vai ser separado, porque mulher drena as energias, não vai dar sossego para vocês. Muito importante, tudo que a gente trabalha dentro, elas não têm que saber o que você está curando, ela vai te encher um saco para você falar. Você vai falar, não, você não estava lá, eu estou falando do meu pai quando era criança. Não precisa falar desse jeito, vocês vão criar outra briga. Tá? Mas elas não têm que saber. Façam isso por vocês, pelas suas dores, né? Para ajustar essas dores e se libertar para a sua vida, para os seus filhos. E qualquer coisa vocês mandam, elas vêm falar comigo, que eu resolvo. Então, gratidão. Traz contato da Gi, traz contato para ela. Não, elas me chamam no Instagram para me encher o saco direto, pode deixar que eu continuo resolvendo lá. Não tem problema, eu já estou acostumada com a manhã das 6. Estou mentindo, se manhã das 6 não é enjoada? Eu sei. Manda tudo lá para mim. Obrigado. E gratidão. Acho que é um passo muito bacana na cura desse masculino. A gente precisa de decisões fortes com essa testosterona. Order level. É humildade e coragem, né? Coragem para dar o primeiro passo e ser humilde. Nossa, tem que ter coragem demais para falar um não, para começar, para ler, para escutar. Tem que ter tanta humildade. Eu acho que eu mesmo e a maioria dos homens não tem coragem para começar. Tem que ter coragem para começar. Aí depois você vai ver mudar as coisas, mas ficar no mesmo lugar. Eu acho que só não chegou. Boa. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Beijo. E a gente se encontra nas aulas. Falou, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Um abraço, viu? Tchau. Boa noite.